começando o Papo de Jovem Advocacia, o podcast que fala a língua do jovem advogado. E continuando essa nossa temporada de histórias que inspiram, hoje eu trouxe aqui para vocês uma advogada do mundo corporativo que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, a doutora Thaís Consiglio. Doutora, muito obrigada por ter aceitado vir aqui com a gente conversar, te agradeço demais e tem muita gente pedindo sobre o que acontece nesse mundo corporativo. Legal, Dani, pode dispensar o doutora, Thaís tá ótimo, é um prazer estar aqui, eu espero que eu possa contribuir. Já fui jovem advogada também, sei que o início tem muitos desafios, muitos perrengues, mas tudo passa e eu posso aqui contar um pouquinho da minha experiência. Então vamos começar contando como é que foi o teu início. A advocacia corporativa, ela te encontrou ou tu buscou ela? A advocacia corporativa me encontrou, não era algo que eu estava planejando. Então, a minha carreira no direito começou como todo mundo, estudante, entrei na faculdade, me apaixonei primeiro por processo civil, era o meu grande xodó, não gosta? Não. Amava. E comecei minha carreira de uma maneira bem clássica, Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, trabalhei na 6ª Vara Civil por 2 anos, depois fui para o Ministério Público Federal, também no viés de... Tinha uma provinha, fazia um mini concurso, entrei como estagiária lá, fiquei um tempo. E eu sentia que na minha carreira como estagiária faltava uma parte muito importante, que era entender o lado da advocacia. E eu estava já começando a procurar um escritório que fosse relevante ou, de repente, uma empresa que eu pudesse começar a trabalhar. E aí surgiu uma oportunidade no escritório. Então, eu entrei em escritório primeiro. Fiquei 1 ano e meio no escritório, na área trabalhista, bem fora, assim, Nossa. do meu padrão. Sempre gostei muito de civil, né? Sempre fui mais pro lado empresarial. Mas foi uma ótima experiência, porque depois a gente vai conectando os pontos, assim. E quando eu estava nesse momento de estágio, eu entendi um pouquinho de cada coisa. Então, TJSC, Ministério Público e advocacia, né? Num lado bem empresarial trabalhista. E quando eu estava trabalhando nesse escritório, tinha um cliente desse escritório que eu tinha um leve contato e eu comecei a me interessar por como é que funcionavam as empresas realmente, né? Porque algumas empresas tinham jurídicos e outras empresas não. E ali começou a vir uma vontade a mais de conhecer a advocacia corporativa. E aí, em algum momento, eu conheci o fundador da primeira empresa que eu trabalhei, e estava acontecendo um processo seletivo para advogado corporativo. E eu falei, agora é o meu oportunidade. momento. E foi exatamente no mês que eu me formei na faculdade que eu entrei na empresa. Então, entrei ali com a minha carteirinha da OAB pronta para usar. E aí eu comecei minha carreira corporativa e não saí desde então. Então, isso já faz 8 anos. Nossa, que legal, que legal. Uhum. E uma pergunta que eu ia te fazer é se a tua experiência como estudante de direito, né? Quais estágios que tu fez, tu já comentou, mas essa experiência como estudante de direito, ela te ajudou muito na advocacia corporativa? Demais. Então, assim, eu falo que tem a conexão dos pontos. Porque quando eu comecei no Tribunal de Justiça, era bastante na área civil, trabalhava com um processo judicial de basicamente quase qualquer assunto entre particulares ou entre empresas. E ali eu tive um contexto muito lógico de como funciona um processo. Quando a gente entra na advocacia corporativa, uma das primeiras coisas que você vai lidar é com algum tipo de contencioso. Uma notificação extrajudicial, um PROCON, um processo que acaba chegando. Então, graças à minha experiência no TJ, eu já sabia lidar com isso. Como eu falei, era o meu xodó, né? Então, eu gostava muito de processo civil. No Ministério Público Federal, onde eu fiz estágio, eu trabalhava com o consumidor e com prevenção à lavagem de dinheiro e combate à corrupção. E a primeira empresa que eu comecei a trabalhar era justamente uma empresa do mercado financeiro. Então, era uma empresa de tecnologia da área financeira, uma fintech. E, poxa, existem inúmeras políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então, eu já vi algumas coisas lá no Ministério Público que eu jamais achei que ia conectar com outra coisa, né? Então, fez sentido também. E qual empresa que não tem problema trabalhista, né? Ou que não precisa estruturar um fluxo trabalhista?
Então, depois que quando eu fui estagiária no escritório de advocacia, eu atuei com trabalhista, e logo que eu entrei na advocacia corporativa, isso fez sentido também. Então, eu acho que todas as experiências que a gente tem prévias, elas nos preparam para os momentos, né? É claro que a advocacia corporativa exigiu outras coisas que eu precisei estudar muito, me atualizar, mas a bagagem serviu, sabe? Fez sentido. E a gente falou isso, acho que foi no primeiro podcast que a gente gravou aqui, que a gente planta a sementinha e não sabe quando vai colher. E às vezes tu se sente assim, né? Eu tô aqui, tu não é trabalhista, eu tô aqui atuando nessa área, não gosto, pra que eu tô fazendo isso? E aí tu foi plantar, colher lá na frente, né? Um fruto daquilo que tu tinha plantado, aprendido. Exato, quando eu olho assim minha trajetória, eu penso, por que eu caí no trabalhista? Mas depois faz bastante sentido, porque dentro da vida empresarial, mesmo que não seja um processo ou algo grave, vai ter algum colaborador que sofreu um acidente de trabalho. Vai ter algum momento que vai ter que entender se vale a pena dar uma advertência ou se é o caso de demitir por justa causa. Então, só por conhecer minimamente os conceitos já te ajuda, sabe? Então, essa bagagem, às vezes, quando a gente está construindo, a gente não sabe onde que vai ligar lá no futuro, mas geralmente faz sentido. E eu me identifico muito com isso, Thaís, porque, né, a gente se conhece, eu também atuei dentro do jurídico interno de uma empresa, não é a mesma empresa que a Thaís, é totalmente diferente, mas eu pensava assim, eu tava dentro daquele jurídico interno, não me encontrei dentro da advocacia corporativa, como você, mas eu tava dentro daquele jurídico interno e às vezes eu atuava em alguma coisa que eu pensava, por que eu tô fazendo isso? Eu não me encontro nisso. E hoje, o jurídico interno era uma clínica médica, hoje eu atuando na área da saúde, eu vejo, nossa, aquele perrengue que eu passei lá, que eu achava que não estava valendo a pena, vale muito, porque eu já sei como lidar com esse problema desse cliente, desse processo, né? Então, é realmente colher aquilo que a gente plantou lá no passado. Toda a experiência é válida. E mesmo assim, eu sei que muita gente que está estudando direito, que está começando na carreira, às vezes não consegue fazer um estágio na área ou ainda não conseguiu, né, entrar 100% no direito. Mas tenha certeza que a experiência que você está construindo vai fazer sentido a longo prazo. Então, tenta observar como é que funcionam as relações jurídicas de onde você está, conversa com o diretor da empresa, conversa com o RH, começa a expandir a tua visão de negócios, porque no fim do dia o direito vai lidar com negócios. Então, a gente vai estar sempre em um momento de aprendizado, sabe? Ele não para. Nossa, ótimo. E eu esqueci de falar, tu é professora também, né, Thaís? Nossa, recém-professora. Não, mas a Thaís, ela é professora aqui da universidade, da Univille, né? Da Universidade de Joinville, aqui da cidade. Tu dá aula no Direito Digital, certo? Isso, em São Francisco do Sul, é aqui pertinho. Pertinho, do lado de Joinville, bem coladinho. Comecei com aula de Direito Digital, então... Como eu sempre trabalhei em empresa de tecnologia, foi o caminho assim, que eu mais gostei e fez sentido para mim. E agora eu tô dando aula de tópicos especiais de direito civil. Então, nossa, que legal. Entre uns assuntos de inteligência artificial, coloquei marco civil da internet, tudo que é assim, bem pro futuro. Muito legal. E Thaís, o que tu dá de dica para o jovem advogado autônomo que não está se encontrando na área do autônomo e quer migrar para a advocacia corporativa? Como construir um currículo? Porque, assim, muitos não tiveram esse pensamento já lá durante a faculdade. Vão começar a construir agora. Qual dica que tu daria? Eu chamo isso de transição de carreira. Mesmo que seja advocacia com advocacia, é bastante diferente. Então, eu acho que antes de falar de currículo, tem que entender o que vai ser diferente entre atuar numa advocacia autônoma, né, ou diretamente, e entrar numa empresa. Então, para mim, o que fez muita diferença é que quando eu trabalhava em escritório, eu lidava com vários clientes, muitas demandas, era sempre muito corrido, né, muito prazo, muita coisa para fazer, e eu não conseguia acompanhar projetos do início ao fim. Isso era algo que me incomodava, foi essa minha dor. Então, às vezes eu fazia uma legal opinion, fazia um parecer, mas eu não sabia se realmente ele foi utilizado ou se teve algum ganho. Quando a gente fala na advocacia corporativa, a verdade é que tu muda a visão de cliente, porque você passa de ter vários clientes, né, para ter um principal, que é a tua empresa. E dentro dessa empresa, tu vai ter mini clientes ou vários outros que são os clientes internos, que são as outras áreas que atuam ali. Então, você tem que pensar se faz sentido esse tipo de mudança. Poxa, eu quero sair dessa advocacia aqui para ir para uma corporativa em que eu vou ser muito mais
owner de um cliente só e trabalhar muito com a mesma empresa, tentando não só trabalhar em problemas, mas em oportunidades. Então, essa é uma grande diferença. Se você acha que isso faz sentido, o que eu recomendo para começar essa transição de carreira? Primeiro, possivelmente conhecimento técnico você já tem. Mas caso você não tenha, poxa, estou numa área muito segmentada, estou em direito previdenciário e quero ir para uma empresa, né? Estou com tributário, poxa, tributário é ótimo, na empresa tu vai usar também. Eu recomendo tu começar entrando ali numa pós ou uma especialização em direito empresarial. Direito empresarial eu acho que faz muito sentido, porque vai expandir tua visão de negócios, né? Ah, Thaís, não é o meu momento de entrar numa pós. Então, entra na comissão da OAB de Direito Empresarial, entra na de Direito do Consumidor. Começa a expandir um pouco a tua atuação para sair um pouco dessa visão do que você já faz. Começa a se expor às coisas novas. E isso vai começar a compor o teu currículo, né? Então, vai começar a compor. Tem muitas OABs que têm grupos de direito corporativo. Então, é focado para quem já atua com advocacia corporativa também. Aí você começa a conhecer essas pessoas. Eu acredito muito que o relacionamento é importante. Criar relacionamentos e aí você vai, de repente, escutar que tem uma vaga em aberto, saber que tal empresa está precisando um pouco mais de uma consultoria jurídica. E aí tu começa com projetos paralelos ali à sua atividade principal. Depois disso, né, você realmente tem que focar no seu currículo. Então, o que o advogado corporativo em geral precisa? Formação em direito, que você já tem, então ótimo. Muitas vezes o inglês e espanhol. E, gente, vou falar pra vocês, eu não amo inglês, não amo espanhol, mas faz diferença num currículo, especialmente se você estiver competindo numa empresa que é multinacional ou que opera além do Brasil, né? Então, faz muito sentido. E coloca lá a tua pós de direito empresarial, que você está em transição de carreira, que você busca participar de projetos mais ativamente, ou, né, você direciona um pouco o currículo para a indústria que você quer e vai com tudo, assim. Pode ser um pouco difícil no começo, mas a partir do momento que tu tem a primeira experiência, é muito mais fácil. E falando, o grupo fala muito de redes sociais, né? Porque a Jovem Advocacia Autônoma, ela tem hoje a captação de clientes, o maior foco a rede social. Para a advocacia corporativa, eu sei que tu usa muito o LinkedIn, que a gente é conectada lá. O que tu dá a dica de como construir um LinkedIn atrativo para as empresas, né? É verdade, o Instagram eu acho que não seria o melhor, assim, a melhor rede social para começar a entrar nesse meio, porque as empresas focam mais no LinkedIn hoje, né? Eu recomendo posts pensando assim, o que um empresário deveria saber? O que uma organização poderia saber e que eu posso ajudar? Então, eu, por exemplo, que atuo com direito digital e trabalho bastante com societário, empresarial, volta e meia no meu LinkedIn eu coloco dicas de gestão, né? Como lidar com tal aprovação do Banco Central? Eu estou direcionando pro ramo que eu atuo, né? Começaria com posts no LinkedIn, pensando em que área do direito você atua e onde você quer trabalhar. Se você conseguir definir uma indústria, eu quero ir na advocacia corporativa do mundo tech, é uma abordagem. Não, eu quero ir para a indústria, é outra abordagem. Na indústria eu falaria, começa com posts trabalhistas, ou, né, fala um pouquinho mais sobre propriedade intelectual. Em tecnologia, fala um pouco sobre venture capital, fala um pouco sobre captação de recursos. E aí você começa a se posicionar como referência num assunto, vai atrair as empresas. Muito legal. Lá no início do grupo, eu lembro que eu falei, eu acho que foi no grupo 1, eu falei pro pessoal assim, ó, gente, para vocês captarem clientes, para vocês serem vistos, serem lembrados, vocês têm que estar no meio do cliente de vocês. Só não vale para área criminal, né? Porque tu não pode estar ali no meio da área criminal. Mas o legal disso que tu falou de networking é que, assim, quem quer ser advogado corporativo também tem que frequentar eventos dessa área. E aí não são eventos focados pro direito, são eventos focados pra área, né? Isso. Eu sei que tu frequenta bastante evento. Sim, especialmente no começo da minha carreira, tá? Assim que eu entrei nessa fintech, eu acho que eu ia pelo menos em um evento a cada 2 meses. Porque eu queria ver o que os advogados corporativos faziam, como que eles se organizavam, o que eles comiam, onde eles estavam indo. Enfim, eu precisava ter um pouco mais de visão.
E quando você vai no evento, não é só sobre ir lá e assistir uma palestra, é se expor a fazer networking mesmo, conversar com pessoas diferentes, aprender novos conceitos. Então, quando tu vai expandindo essa tua área de atuação, tu vai chegando muito mais numa visão do que você gostaria de trabalhar e onde você consegue agregar valor, né? E sobre o LinkedIn também, para quem está pensando em fazer essa transição de carreira, uma dica é seguir as empresas que você gosta. Então, poxa, eu gosto muito... vou pegar algumas empresas aqui. Gosto muito do Nubank, que é uma empresa referência no Brasil. Gosto muito do Mercado Livre. Gosto muito da Ambev, que seja. Começa a seguir lá, vê os posts dela, vê o que essa empresa está tendo de dor. E volta e meia eles colocam também as vagas que eles estão contratando. Então, às vezes, você não entra direto como advogado, mas você pode entrar numa equipe ali de compliance, ou tu pode entrar numa equipe de regulatório e ir trilhando depois esse caminho dentro da empresa, né? Eu lembro que na época que eu era advogada corporativa, eu tinha a Thaís, gente, como uma inspiração dentro do LinkedIn. Eu abri o LinkedIn dela de manhã, assim, ó, ia lendo os posts que ela colocava lá. E eu passei a fazer isso por conta, assim, ó, por ti. Não imaginava. Eu passei a fazer isso. E eu falei lá pro pessoal do grupo que os meus primeiros clientes ali da área da saúde, empresas da área da saúde, eu consegui captar através do LinkedIn. Então, o LinkedIn, ele é muito bom também pro advogado empresarial. Não só pro corporativo, pro empresarial também. Colocando posts direcionados, eventos direcionados. Eu passei a fazer isso e realmente foi muito positivo. E será que estudante de direito pode usar o LinkedIn? Como é que ele pode se preparar para a advocacia corporativa? Acho que já pode usar o LinkedIn. Acho que não espere ser advogado para já ter essa mentalidade, assim. Dá para postar o que você está aprendendo, algum evento que você já foi, dá para justamente criar conexões, né? Começar a seguir outros advogados que você admira ou que admira o trabalho, né? Então, acho que dá sim para começar. Até porque, né, até se formar, o tempo passa muito rápido. Você já vai criando relacionamento e depois você, né, já investiu na criação de relacionamento, pode falar, olha, né, te tenho no LinkedIn faz tanto tempo, vi que você tem essa dor aqui, tô trabalhando com tal coisa e posso te ajudar. Então, não fica aquele relacionamento forçado, porque ele é construído a longo prazo. E você já usa o benefício da rede social. E o investimento de tempo é pouco, né? Se organizar bem, um post por semana não vai ocupar muito do seu tempo. Então, já começa a criar uma reputação também. E eu vejo que o LinkedIn, ele também é uma rede legal. Porque quando eu abria ele todo dia, eu ficava horas lá lendo, como eu fico hoje no Instagram, no TikTok, enfim. Então, ele passa a ser uma rede legal e traz um ensino muito maior do que as outras redes sociais. Né? Tem gente que não gosta do LinkedIn, vou falar. Muitos amigos meus não gostam, acham que tá muito... eles falam, tá tudo lindo lá no LinkedIn, todo mundo é feliz no seu trabalho, tá a Disney, né? Mas faz sentido investir tempo, sim, no LinkedIn para consumir conteúdo e postar também, porque é lá onde a maioria das empresas estão. Por esse motivo principal. As empresas estão no TikTok também? Estão no Instagram também? Sim, mas ali tu consegue interagir um pouco melhor com o tipo de post direcionado ao trabalho. Então, acho que ainda é uma rede social que vale a pena investir, sabe? E eu acho que no TikTok e no Instagram a gente tem acesso muito mais à equipe de marketing da empresa do que, de fato, a equipe de recrutamento e seleção, digamos. Recrutamento e seleção geralmente fica no LinkedIn, né? É verdade, no TikTok, talvez, no Instagram, talvez no futuro, mas hoje a gente sabe que os recrutadores estão lá, né? E assim, as vagas de estágio até são postadas no LinkedIn de empresas. Tu não vê é muito difícil, às vezes é postado no LinkedIn, direciona para o site. Então, se tu buscar no site específico da empresa, tu vai conseguir encontrar, mas normalmente é mais no LinkedIn, a advocacia corporativa. Concordo, acho que é isso mesmo. E, Thaís, vamos lá. Se tu se olhasse no espelho hoje e se visse uma jovem advogada, aquela que pegou a carteirinha, o que tu diria pra ela? Meu Deus, o que eu falaria? Falei, olha, valeu a pena. Quando eu era jovem advogada, talvez eu não tinha noção de onde eu chegaria, tudo que eu faria. E vale a pena estudar muito, vale a pena se esforçar mais, assim, do que a média, vale a pena perder algumas noites aí, porque é compensador. Quando tu vê o impacto que tu consegue ocasionar na vida das pessoas, na direção de um negócio, na comunidade também, né?
Eu acho que eu falaria, continue, vale a pena. Tem momentos que são desesperadores, sim. A gente passa por muito perrengue sendo advogado, porque advogado, no fim do dia, lida com problema, né? Então, a gente tem que gostar. Eu falo treta, assim. A gente tem que gostar de uma treta. A gente descasca muito abacaxi. E pode, em alguns momentos, parecer, será que é isso mesmo que eu quero? Será que faz sentido? Eu falaria, faz sentido, continua aí, porque tu vai ver que os ganhos, assim, de realização pessoal, especialmente, valem muito a pena. Então, falaria isso. Ah, que legal, que legal. É muito gostoso a gente relembrar da pessoa que a gente era, aquela pessoa mais crua, né, do mundo hoje. A Thaís tem 8 anos, né, de advocacia. Eu tenho 6 ainda. Não tenho... A advocacia corporativa eu tenho 8 anos. E sabe, Dani, que quando eu entrei ali na minha primeira experiência de advocacia corporativa, entrei no meu dia 1 na empresa, eu não sabia o que eu ia fazer. Não tinha um job description, não tinha nada. A empresa tinha 30 pessoas na época. E eu lembro, assim, que eu recebi uma pasta rosa, era rosa, desse tamanho, cheia de regulação, pra eu ler e entender o que a gente precisava fazer. Eu falei assim, meu Deus, eu não aprendi isso na faculdade, eu não faço ideia do que é isso daqui, o que estão falando. E eu lembro que eu pesquisei no YouTube, pesquisei no Google para ver se eu conseguia mais contexto, mas como era tecnologia, era algo muito novo, então não tinha muita saída. E eu falei, tá bom, eu vou entender isso daqui, vou dar um jeito. E então, se eu olhasse a Thaís de lá, eu fui muito corajosa, assim, de, peraí, eu vou dar um jeito e vou resolver isso daqui. Mas a gente tem a aptidão, sabe? A lógica. Geralmente, advogado gosta de estudar, gosta de ler, gosta de descobrir. Então, pode em alguns momentos parecer que não vai dar certo, mas vai dando. Deu certo, pelo menos. E tu que gosta de treta, então vamos lá, me conta 2 casos. Um cômico e um emblemático desses teus 8 anos aí de carreira. Olha, cômico? Eu só lembro de caso mais... perrengue, assim, né? Perrengues que eu já passei. Mas 2 casos. Um que eu considero cômico, vamos lá. Quando eu era recém-formada ali, comecei a trabalhar nessa fintech. Eu ainda não tinha feito audiência sozinha, né? Eu, como estagiária, eu ajudei uma juíza por muito tempo, redigindo ata e tudo mais, mas como advogada, eu não tinha tido esse gostinho. Então, eu estava muito ansiosa para fazer minha primeira audiência como advogada. E aí surgiu um processo, era um processo simples, acho que era até juizado especial. E eu falei, eu vou fazer essa audiência. E era no Paraná, a gente tá em Joinville, né? Me organizei, convidei uma preposta para ir comigo, ela que foi dirigindo, porque eu ainda não dirigia na BR, eu tinha medo. Cheguei na audiência, gente, eu tava muito nervosa, era presencial, hoje em dia, né, a gente tem tudo online. Cheguei na audiência, sabe quando tu imprime tudo? Eu tava preparadíssima para aquela audiência. Era conciliação, instrução e julgamento. Cheguei lá, primeiro entrou a conciliadora e perguntou se as partes, né, tinham interesse em transigir. Eu tinha uma proposta de acordo, tava preparadíssima. Falei que eu tinha, tudo mais, e era uma proposta que eu considerava ok, assim, não era uma proposta ruim. Fiz a proposta. E a parte aceitou. Eu não sabia se eu ficava feliz, porque eu tava tão preparada pra audiência, ou triste, porque eu não tinha, né, não ia ter oitiva, não ia ter nada. E eu fiquei, tá, mas aceitou a proposta de acordo? Eu fiquei decepcionadíssima. Beleza, e aí ela concordou com o acordo, e aí a conciliadora precisava redigir a ata, né? E eu via que ela tava com dificuldade de redigir, aquela audiência tava levando meia hora, 40 minutos, eu falei... Gente, mas a gente fez acordo? Não tô entendendo. E aí a conciliadora falou que era o primeiro dia dela como conciliadora. E aí eu perguntei assim pra ela, tu quer que eu te ajude a escrever a ata? Como eu trabalhei com uma juíza por muito tempo, ela, pode ser. No fim, eu mesma escrevi a ata da audiência, a gente formalizou o acordo, pagamento 10 dias e, enfim, fui até lá e foi essa a minha experiência. Eu acho cômica, porque eu tava preparada, assim, sabe, pra fazer pergunta, eu tava com tudo muito preparado. E eu não fiquei feliz com o meu acordo no fim do dia, porque foi a experiência, assim, meu Mas Deus. eu acho que essa experiência, quem tem de tu dar uma proposta de acordo e de cara a pessoa já aceitar, tu pensa assim, ó, nossa, falei muito, chutei eu fiz muito lá em cima. Foi a minha impressão, assim. Então, essa eu acho cômica, que eu lembro que eu saí de Joinville 5 da manhã pra fazer essa audiência. Tava muito, assim...
né, preparada. E no fim, ótimo, foi feito acordo, resolvemos e essa foi minha primeira experiência como advogada mesmo em audiência. E emblemático, Thaís, o que tu lembra de um caso emblemático, assim? Ai, tem muitos casos, assim, tem coisas que eu me orgulho muito de ter conseguido fazer, então eu dentro do meu processo de atuação ali com a advocacia corporativa, eu consegui algumas licenças com o Banco Central, então é algo muito emblemático, porque em Joinville eu acho que foi a primeira empresa a conseguir esse tipo de licença e foi algo muito complexo. Eu acho que isso que me deixa com muito orgulho. Rodadas de investimento, assim, poxa, eu cheguei a participar de uma rodada em que teve investimento de 820 milhões. Então é muito dinheiro, é muito complexo trabalhar. O estudo é muito complexo também, né? Lidar com aquilo ali, nossa, Sim, é muito dinheiro. É muito, e aí, né, com partes internacionais e tal, e se eu olhasse Thaís de 8 anos atrás, jamais pensaria, né, que atuaria em projetos tão grandes. Mas vou contar mais um caso que não é emblemático por ser grande, mas que foi muito, muito inusitado para mim. Na pandemia, quando a gente trabalhava ali em 100% presencial e passou para 100% remoto em um dia, né? De um dia para o outro. Então, ali foi uma mudança muito, muito extrema. E a empresa que eu trabalhava, volta e meia, recebia oficial de justiça, por algum motivo ou outro, e a gente recebia na empresa. Gente, toda semana não, mas assim, uma vez por mês, algum oficial de justiça parava lá na empresa e eu era a pessoa do plantão. Então, eu tinha que sair de casa na pandemia, de máscara, tudo, para ir lá atender. E eu tinha que explicar que era uma terceira parte, enfim. Mas eu acho que emblemático para mim também é atender o oficial de justiça e ir na delegacia. Foram coisas assim que me marcaram. Não achei que nunca eu ia trabalhar com nada relacionado a criminal e acabei atuando um pouquinho, sabe? Tu teve uma experiência de criminal, de ir até a delegacia? Sim. Eu também fujo de criminal. Eu repasso aqui, ó. Ótimo. Não, eu fujo de criminal depois que... Poxa, quando eu entrei nessa empresa, eu a equipe, né? Quando eu saí... agora eu já estou em outra experiência, mas enfim, eu já tinha acho que uma equipe de 15 ou 16 advogados, então era uma equipe muito grande e já tinha especialista em criminal, então tá ótimo. Daí passa pra quem? Quem gosta, tá ótimo. Eu sou mais de negócio, assim, empresarial mesmo. Ai, que legal. E o que tu vê? Tu trabalhava dentro da advocacia corporativa, dentro de uma startup, certo? Tu vê alguma diferença de o jurídico interno da startup para uma empresa convencional, por exemplo? Tu tem algum colega para ver essa diferença? Sim, tenho alguns colegas de várias áreas, assim, até porque a gente vai ficando amigos. Pelo LinkedIn, eu acho. Pelo LinkedIn, pelo grupo de WhatsApp. Então, a gente tem aqui um grupo até em Joinville de gestores corporativos, então a gente conversa bastante. Mas o que eu vejo, a principal diferença... Eu amo empresa de tecnologia, né? Então, eu sou suspeita para falar. Mas a principal diferença, na minha visão, é a velocidade. Porque empresa de tecnologia, muitas vezes, a gente trabalha com muitos projetos, lançamentos e é o que a gente fala, aquela palavra da moda, disruptivos, né? E é tudo numa velocidade muito acelerada, porque a gente trabalha com a tecnologia mesmo. Então, muitas vezes é um serviço, não tem um estoque, não tem um produto por trás. O jeito de produção é muito diferente de uma empresa de tecnologia e exige uma atualização constante, assim, do advogado e entregas muito rápidas para não travar o desenvolvimento de produtos. Eu acho que essa seria a maior diferença. Porque de estratégia, de relevância, eu acho que em qualquer setor o advogado é extremamente importante. Mas em alguns tipos de empresa, por a empresa ser um pouquinho mais burocrática ou os lançamentos serem um pouco mais demorados, é diferente, assim, esse nível de agilidade. Então, eu acho que seria a principal. Legal, legal. Eu tenho bastante gente que comenta sobre essa vontade de migrar para o corporativo e não sabe como fazer essa transição de carreira, essa construção de currículo. Então, tudo que tu trouxe pra gente aqui hoje, acho que vai ser bem legal pro pessoal ouvir e entender um pouquinho mais. E, Thaís, para finalizar, eu queria que tu indicasse um livro eu adoro ler. Do grupo. Pro pessoal do grupo. Tem um livro que é um clássico aí, que é Advogados do Amanhã, já que a gente tá falando com esse público, né? Ele é legal porque abre um pouco a mente de como o advogado se posiciona na sociedade, especialmente considerando os próximos anos. Então, eu acho super,
super relevante. Posso indicar mais um? Pode? Tem outro que eu li recentemente, que aí tem mais a ver com inteligência artificial, o que vai acontecer nos próximos anos, que é A Próxima Onda. É um livro que foi indicado ali na lista anual do Bill Gates. E eu acredito que nós, enquanto sociedade, o direito geralmente demora, mas a gente precisa se atualizar e se manter constantemente atualizado. E, gente, não precisa trabalhar com direito digital, mas todo mundo já trabalha com internet, com relações que aconteceram na internet. A inteligência artificial tá aí. Então, se você pudesse atualizar um pouquinho sobre inteligência artificial, e esse livro ele é muito bom, eu acho que faz bastante diferença. Que legal. E eu acho que o próximo convidado, ele se deu super bem. Porque o que a gente criou aqui? Uma corrente. Então, o nosso primeiro convidado indicou um livro, o nosso segundo convidado recebeu esse livro indicado do primeiro. Que legal. O nosso segundo convidado, que foi o Dr. Rafael Cassiano, que esteve aqui com a gente semana passada, ele indicou um livro. E é o que tu vai ganhar. Ah, que legal. Muito bom. Ele indicou aqui, ó, o livro de Machado de Assis, Dom Casmurro. Ai, então, que legal, um clássico. Fica a indicação dele aí pra ti. E Que assim show. a gente vai seguindo, né, com os próximos convidados e repassando livros. Apesar de serem áreas distintas, eu sei que todos os convidados aqui têm muito a contribuir e a aproveitar da indicação do anterior. Thaís, te agradeço demais por ter batido esse papo aqui com a Jovem Advocacia. O intuito é esse mesmo, trazer a tua história, inspirar quem quer iniciar na advocacia corporativa. Então, muito obrigado. E eu já preparo. Gente, a Thaís, ela tá grávida. Verdade. Então, eu vou trazer a Thaís aqui de novo pra gente conversar depois que a filha dela aí nascer, pra gente conversar um pouquinho sobre maternidade Com e certeza. advocacia, né? Nossa, aí a Dani que vai, na verdade, ser a convidada pra falar. Vamos trazer duas experiências aí, né? A minha mais velha, a tua mais nova, pra gente conversar. E eu acho que vai ser muito legal, porque tem muita mãe jovem advogada, tem muita advogada que tem perrengue com maternidade, então a gente precisa tornar isso mais leve. Então já fica o meu convite aí pra te voltar comigo num futuro próximo. Com certeza. Muito obrigada, Dani. Gente, muito obrigada. A conversa de hoje foi muito leve e gostosa. E nos sigam lá nas redes sociais, Instagram, TikTok, no canal do YouTube. E fiquem ligados com o nosso próximo convidado.